Em dezembro de 2016, um técnico da base antártica russa Vostok enviou uma mensagem de emergência antes de todo contato com a estação ser misteriosamente perdido por 72 horas. A última transmissão dizia apenas: "Eles estão acordando, o gelo está derretendo muito rápido aqui embaixo." Quando o contato foi restabelecido, 5 dos 8 membros da equipe estavam mortos. 2 em estado catatônico e apenas um capaz de falar, mas só repetia números em aramaico antigo. 200, 200, 200. Coincidência? Talvez não. Quando você descobre que textos antigos de 3.000 anos mencionam exatamente 200 entidades celestiais banidas e aprisionadas nos confins gelados da Terra. E se eu te disser que evidências científicas recentes sugerem que algo realmente extraordinário está enterrado sob quilômetros de gelo na Antártida, algo que governos mundiais preferem manter em absoluto sigilo, prepare-se para uma jornada que conecta profecias milenares com descobertas científicas modernas que podem mudar tudo o que sabemos sobre nosso planeta. A história começa há milhares de anos, registrada no livro de Enoque, um texto que foi deliberadamente removido da Bíblia canônica por razões que você logo entenderá. Segundo esse relato antigo, 200 anjos conhecidos como vigias desceram à terra no Monte Hermon e fizeram um pacto proibido: ensinar conhecimentos celestiais aos humanos e se relacionar com mulheres terrestres. Esses seres, liderados por Azazel e Semjaza, transmitiram à humanidade segredos sobre metalurgia, astronomia, magia e guerra, conhecimentos que nunca deveríamos ter adquirido. Como punição por essa transgressão cósmica, eles foram aprisionados em vales profundos da Terra, até o dia do julgamento final. O texto é específico sobre o local. Então, disse o Altíssimo: "Vai e ata Azazel de pés e mãos, lança-o nas trevas, faze uma abertura no deserto que está em Dudael e lança-o ali." Mas aqui está o detalhe perturbador que arqueólogos modernos descobriram. Dudael, em hebraico antigo, significa literalmente caldeirão de Deus. Uma descrição perfeita para uma região de atividade geotérmica intensa sob gelo eterno. Por séculos, estudiosos tentaram localizar esses vales profundos mencionados por Enoque. Eles procuraram em montanhas, cavernas e desertos. Mas ninguém pensou no lugar mais óbvio, o continente mais isolado, frio e inacessível da Terra, a Antártida. A conexão se torna ainda mais assustadora quando você percebe que várias culturas antigas, separadas por continentes e milênios, têm lendas similares sobre seres poderosos, banidos para terras do fim do mundo, cobertas por gelo eterno. Os gregos falavam do Tártaro, os nórdicos do Niflheim, e textos hindus mencionam asuras, aprisionados em regiões polares. A Antártida deveria ser um continente morto de gelo e rocha, mas dados científicos recentes revelam atividades que contradizem essa visão simplista. Sensores sísmicos detectam movimentos regulares sob o gelo que não correspondem à atividade tectônica normal. Pulsos rítmicos que alguns pesquisadores descrevem como respiração geológica. Imagens de satélite de alta resolução identificaram estruturas geométricas perfeitas, enterradas a quilômetros de profundidade. Essas formações apresentam ângulos de 90 graus, simetrias impossíveis na natureza e dimensões que sugerem construções arquitetônicas colossais. A NASA classifica essas imagens como anomalias inexplicadas e restringe o acesso público às coordenadas específicas. Mais perturbador ainda são as leituras eletromagnéticas. A Antártida emite campos magnéticos anômalos concentrados em pontos específicos que formam um padrão geometricamente perfeito quando mapeados. Esses pontos coincidem exatamente com as coordenadas onde textos antigos localizam os selos,
que mantém os anjos caídos aprisionados. O gelo antártico preserva tudo perfeitamente. Vírus de 15 mil anos, ainda ativos, foram descobertos recentemente. Se organismos microscópicos podem sobreviver tanto tempo no gelo, o que dizer de seres com biologia muito mais avançada? Seres descritos nos textos antigos como tendo corpos que transcendem as limitações da carne humana. Pesquisadores independentes notaram que as expedições científicas na Antártida seguem padrões estranhos. Certas regiões são sistematicamente evitadas, mesmo sendo geologicamente interessantes. Quando cientistas tentam se aproximar dessas áreas, suas propostas de pesquisa são negadas por razões de segurança nacional. Uma justificativa estranha para um continente supostamente desabitado. O livro de Enoque revela detalhes perturbadores sobre o que os anjos caídos fizeram durante sua estada na Terra. Eles não apenas se relacionaram com mulheres humanas, mas conduziram experimentos genéticos sistemáticos que resultaram numa raça híbrida conhecida como Nefilim, gigantes que possuíam força sobrenatural e conhecimentos avançados. Esses híbridos não eram apenas grandes em estatura, mas representavam uma alteração fundamental da genética humana. Textos antigos os descrevem como tendo dupla natureza, parte humana, parte celestial, com capacidades que incluíam telepatia, longevidade extrema e manipulação de energia. A descrição bíblica do dilúvio de Noé ganha uma perspectiva completamente diferente quando vista através dessa lente. Não foi apenas um castigo pela maldade humana, mas uma necessidade de purificar o pool genético da humanidade que havia sido corrompido pelos experimentos dos anjos caídos. Mas aqui está o que os textos antigos sugerem de mais aterrorizante. Alguns desses híbridos sobreviveram ao dilúvio. Eles se refugiaram em regiões inacessíveis da Terra, incluindo cavernas subterrâneas e, mais relevante para nossa discussão, regiões polares onde poderiam entrar em estado de animação suspensa. Nikola Tesla, em suas anotações privadas sobre energia atmosférica, escreveu sobre ressonâncias biológicas que detectou em suas experiências. Ele teorizou que certas frequências eletromagnéticas poderiam não apenas preservar vida biológica indefinidamente, mas também despertar organismos adormecidos. Suas últimas pesquisas focavam especificamente em campos magnéticos polares. Descobertas genéticas modernas adicionam uma camada científica a essas especulações antigas. O DNA humano contém sequências que cientistas chamam de DNA lixo. Segmentos que não têm função aparente, mas representam mais de 95% do nosso genoma. Alguns pesquisadores teorizam que essas sequências podem ser vestígios de manipulação genética antiga, códigos dormentes que poderiam ser reativados sob certas condições. A história moderna da Antártida está repleta de expedições misteriosas e descobertas que foram rapidamente classificadas. A Operação High Jump, liderada pelo almirante Richard Byrd em 1946, oficialmente era uma missão de mapeamento. Mas documentos desclassificados revelam que Byrd levou 4.700 soldados, 13 navios e 33 aeronaves para um continente supostamente deserto. Em seu diário pessoal, posteriormente suprimido, Byrd escreveu sobre descobertas que desafiariam a compreensão humana da realidade. Ele mencionou estruturas antigas, tecnologia incompreensível e seres que não deveriam existir. Quando retornou, Byrd foi submetido a debriefing militar intensivo e proibido de discutir publicamente suas descobertas. Durante a Guerra Fria,
Tanto americanos quanto soviéticos estabeleceram bases de pesquisa na Antártida que parecem desproporcionais para estudos científicos convencionais. Imagens de satélite mostram instalações subterrâneas massivas conectadas por túneis que se estendem por centenas de quilômetros. O Tratado da Antártida de 1959, que proíbe atividade militar no continente, foi assinado numa velocidade surpreendente por nações que raramente concordavam sobre qualquer coisa durante a Guerra Fria. Por que potências mundiais rivais cooperariam tão rapidamente para proteger um continente gelado, a menos que houvesse algo específico que todas queriam manter controlado? Vazamentos recentes de documentos militares americanos mencionam Protocolo Deep Freeze, procedimentos específicos para a contenção de entidades biológicas anômalas, encontradas em escavações antárticas. Esses protocolos incluem campos de contenção eletromagnética e protocolos de emergência para recontainment de objetos awakened. Cientistas que trabalham em certas regiões da Antártida são obrigados a assinar acordos de confidencialidade que se estendem por décadas após deixarem seus postos. Várias mortes suspeitas de pesquisadores antárticos foram oficialmente classificadas como acidentes, apesar de circunstâncias questionáveis. Mudanças climáticas estão derretendo o gelo antártico em velocidades sem precedentes. Mas não é apenas o aquecimento global que preocupa autoridades. São as atividades específicas detectadas em regiões que estão sendo expostas pela primeira vez em milênios. Sensores sísmicos registram assinaturas de movimento vindas de profundidades onde não deveria haver atividade. Esses movimentos seguem padrões que lembram atividade biológica. Contrações rítmicas, respostas a estímulos externos e o que parece ser coordenação entre diferentes pontos geográficos. Equipamentos de monitoramento eletromagnético detectam pulsos de energia emanando de locais específicos sob o gelo. Esses pulsos aumentaram drasticamente em intensidade e frequência nos últimos anos, coincidindo com o derretimento acelerado do gelo polar. Ainda mais perturbador. Alguns desses pulsos eletromagnéticos parecem estar tentando se comunicar. Análises criptográficas identificaram padrões matemáticos complexos nas emissões, incluindo sequências que correspondem a constantes universais como π e a proporção áurea, conhecimentos que requeriam inteligência avançada. Relatórios não confirmados de equipes de pesquisa mencionam avistamentos de luzes subterrâneas movendo-se sob o gelo, estruturas que parecem estar crescendo ou expandindo e equipamentos eletrônicos que sofrem interferências inexplicáveis em regiões específicas. Governos mundiais parecem estar se preparando para algo. Instalações militares disfarçadas de bases científicas estão sendo expandidas rapidamente. Sistemas de comunicação de emergência estão sendo testados em frequências específicas que correspondem às emissões eletromagnéticas detectadas sob o gelo antártico. O projeto Blue Beam, mencionado em documentos vazados da NASA, inclui protocolos para gerenciamento de revelações de entidades não humanas. Embora oficialmente negado, elementos desse projeto correspondem exatamente aos tipos de descobertas que estariam acontecendo na Antártida. Mudanças recentes na legislação internacional sobre a Antártida incluem cláusulas específicas sobre contenção de ameaças biológicas emergentes e protocolos de evacuação continental. Por que tais medidas seriam necessárias para um continente supostamente desprovido de vida complexa? Corporações de tecnologia avançada têm investido bilhões em projetos relacionados à Antártida, oficialmente para pesquisa climática. Mas análises financeiras sugerem que os retornos esperados desses investimentos só fariam sentido se descobertas tecnológicas revolucionárias fossem antecipadas.
Isaac Newton dedicou anos estudando profecias bíblicas e calculou que eventos escatológicos começariam no início do século XXI. Seus cálculos, baseados em padrões matemáticos extraídos de textos antigos, sugerem que 2022-2030 seria um período de revelações que transformariam o entendimento humano da realidade. A Antártida não é apenas um continente de gelo, é um arquivo congelado da história mais secreta da humanidade, um local onde verdades que foram deliberadamente esquecidas aguardam para ser redescobertas. Se os textos antigos estão corretos, 200 anjos caídos foram aprisionados nos confins gelados da Terra há milênios, aguardando o momento certo para retornar. As evidências científicas modernas, anomalias eletromagnéticas, estruturas geométricas impossíveis, atividade sísmica inexplicada, não provam definitivamente a existência desses seres, mas sugerem que algo extraordinário está realmente enterrado sob o gelo antártico. Talvez não sejam literalmente anjos caídos, mas representantes de uma civilização tecnologicamente avançada que foi forçada ao exílio. Talvez sejam híbridos genéticos criados em épocas antigas que entraram em animação suspensa para sobreviver a catástrofes planetárias. Ou talvez sejam exatamente o que os textos antigos dizem que são. O que sabemos com certeza é que autoridades mundiais estão cientes de algo na Antártida que consideram suficientemente importante para justificar décadas de sigilo. Bilhões em recursos e cooperação internacional sem precedentes. À medida que o gelo derrete e essas descobertas se tornam inevitáveis, a humanidade pode estar se aproximando de uma revelação que redefinirá nossa compreensão de quem somos e de onde viemos. Os 200 anjos caídos podem estar prestes a despertar de seu sono milenar. A questão não é se isso acontecerá, mas se estaremos preparados para as consequências quando acontecer.